A expectativa de vida do brasileiro cresce a cada ano, graças aos avanços na tecnologia, no atendimento à saúde e no acesso à informação. Essa tendência é uma boa notícia, mas vem acompanhada de uma série de novos desafios. Na Previdência Complementar, ela impacta a tábua atuarial dos planos, exigindo maior acúmulo de patrimônio para pagamento de benefícios por mais tempo. Eu sou Bruno Vilas Boas, analista da Petros, e para conversar sobre esse assunto tão importante, eu tenho aqui comigo o gerente de atuária, Vinícius Branco Gonçalves. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. Vinícius, eu gostaria de começar a nossa conversa entendendo um pouco melhor essa tendência de aumento da longevidade. Você pode explicar um pouco mais para a gente, por favor? Claro. É fato que os participantes estão vivendo cada vez mais, toda a população vivendo cada vez mais, e essa tendência não é uma tendência só do Brasil, é uma tendência do mundo todo. E todos os analistas, todos os estudos dizem que isso tende a continuar dessa forma. A gente tem um gráfico aqui que mostra no Brasil a expectativa de vida. A gente pode perceber que lá nos inícios, lá nos anos 40, 50, a expectativa de vida de uma pessoa ao nascer não chegava a 50 anos. Quando a gente chega lá nos anos 70, quando foram criados os primeiros planos da Petros, essa expectativa beirava ali os 70 anos de idade. E atualmente já está em 77 anos de idade a expectativa de vida de uma pessoa ao nascer. Ou seja, a gente pode perceber aí que nos últimos 50 anos a gente teve um crescimento de 20 anos nessa expectativa de vida. E nas últimas 2 décadas, 7 anos de aumento. Isso, obviamente, reflete nos planos de pensão. Na Petros, né, a gente tem uma realidade um pouco diferente, porque os participantes do plano têm mais acesso à saúde, têm mais acesso, têm renda maior, e por conta disso a gente tem uma expectativa de vida hoje que chega aos 88 anos de idade, mas claro, levando em conta que os participantes hoje têm uma idade média de 59 anos. Mas essa é uma característica, né? Esses dados que a gente mostrou no gráfico são oficiais do IBGE, e os dados da Petros aqui são oficiais nossos. A gente tem um dado de que temos 13 participantes com mais de 100 anos, não é isso? Isso, verdade, né? É um número alto, inclusive pensando que as aposentadorias começaram lá na casa de 1980, aos 50 anos, então se for pensar, tem bastante participante atingindo esse patamar e a tendência é que isso siga aumentando. Legal. É uma boa notícia para todos nós, o aumento da longevidade, mas vem acompanhado de desafios, né? Como a gente disse aqui no começo da conversa. Que desafios são esses, Vinícius? Explica um pouco mais para a gente, por favor. Bom, a consequência mais óbvia é o aumento do número de idosos, né, na população. E isso exige até do próprio governo algumas medidas, como de mobilidade urbana, atendimento à saúde. E no nosso mundo aqui de previdência complementar, né, esse impacto é inevitável, uma vez que os participantes estão vivendo mais e que, como a gente viu, né, no gráfico, aumentou mais de 20 anos, né, a expectativa de vida. E isso não era o que estava planejado lá no início, né, quando os planos foram construídos. Então, isso se torna um grande desafio para a gestão dos planos. Uma coisa que é importante a gente ter em mente é que a Previdência ela é segregada em 2 grandes blocos. O período, que é a fase de acumulação, que é enquanto os participantes são ativos e fazem contribuições, né, os patrocinadores fazem contribuições para os planos, onde a gente consegue ter os recursos suficientes para poder pagar as aposentadorias. E depois vem a fase de recebimento, que é onde o participante e seus beneficiários fazem jus ao recebimento desses benefícios. Com o aumento da longevidade, o que ocorre é que essa segunda fase sofre um crescimento muito grande. E surge um desequilíbrio entre o período de acumulação e o período de recebimento. Por conta disso, medidas são necessárias, né? Não à toa a gente vê aí o governo passando por diversas reformas na Previdência Social, que tem essa intenção de tentar adequar a nova realidade da expectativa de vida do povo brasileiro. Né? Essa última reforma de 2019 foi uma reforma um pouco mais significativa, ela elevou bastante a idade de aposentadoria dos participantes, né? Tentando aumentar essa fase de acumulação, né? Para poder fazer jus ao pagamento de benefícios na fase de recebimento. Bom, e até por isso, né, como existe esse prognóstico de continuar aumentando essa longevidade dos participantes, a gente não pode descartar a possibilidade no futuro a gente ter novas alterações na Previdência Social por conta disso. Trazendo agora para o nosso mundo Petros, né, da Previdência Complementar,
Os impactos variam um pouco em relação ao tipo de benefício, né, o tipo de plano que a gente tem. Nos planos de benefício definido, por exemplo, né, que são os maiores planos que a gente tem aqui na Petros, os PSPR, NR, por exemplo, que eles são planos que pagam renda vitalícia, né, para os participantes ou beneficiários, ou seja, uma vez entrando em aposentadoria, os participantes vão receber benefício até o seu falecimento. Isso faz muita diferença, né? O aumento da longevidade aumenta significativamente o tempo que esses participantes vão receber. E a gente tem que lembrar que esse aumento da longevidade aconteceu nos últimos anos, já após a criação do plano, que aconteceu há mais de 50 anos atrás. Então, essa mudança ocorreu no meio do caminho. E o que foi feito de contribuição lá atrás acaba não sendo suficiente para arcar com essa nova, né, longevidade, com essa nova expectativa de vida que a gente tem dos participantes. E isso, obviamente, é um grande desafio. Como que a gente pode angariar novos recursos para isso, né? Uma saída, óbvio, é a rentabilidade, mas a gente sabe que no Brasil isso é um grande desafio. Por isso até a gente tem feito essa estratégia de imunização, né, que traz um pouco mais de estabilidade e segurança para os planos. E o outro cenário é o aumento de contribuições, sejam contribuições normais ou extraordinárias. Então, o impacto que a gente acaba tendo no plano, nesse tipo de plano, é realmente um aumento de contribuição necessário. Obviamente, o aumento da longevidade é apenas um dos fatores para que a gente chegue num quadro de déficit. Não é ele o único responsável por isso, mas ele, obviamente, né, ele colabora para a gente ter uma insuficiência nos planos e uma necessidade de contribuições adicionais. Já olhando para os planos de contribuição definida, a gente já não tem essa característica de se preocupar com um resultado deficitário, uma vez que os saldos de conta equivalem ao passivo atuarial do plano, as provisões matemáticas. No entanto, o que pode acontecer em relação à longevidade é isso afetar o planejamento de recebimento dos benefícios dos participantes, né, dado que os benefícios são calculados com base no saldo de conta. Se aquele saldo de conta estava programado para pagar durante um período específico de tempo e esse período aumenta, obviamente ocorre uma redução de benefício para que ele possa arcar com esses benefícios mais longevos. E nos planos de contribuição variável, é uma mescla entre esses dois lados, né? Na fase de acumulação saldo de conta, então a gente também não tem a questão do risco de déficit e tudo mais, mas na fase de concessão a gente tem a renda vitalícia também, que pode vir a gerar algum tipo de déficit em função desse alongamento do prazo, e aí pode trazer também necessidade de contribuições extraordinárias. Basicamente é isso, e é um grande desafio, né, para a Previdência Complementar a gente conseguir deixar tudo dentro dos parâmetros normais, mesmo diante desse cenário aí novo que a gente vê no mundo. Vinícius, o aumento da longevidade impacta as tábuas de mortalidade dos planos. Conta pra gente como é que essas tábuas são atualizadas. Sim, elas são atualizadas através de estudos de aderência. Existe uma legislação específica para isso. A Previc, que é o órgão que coordena as entidades de previdência complementar, ela determina, inclusive, que esses estudos precisam ser feitos pelo menos de 3 em 3 anos, né, para adequar essas premissas. No caso, a Petros, né, seguindo as melhores práticas, a gente faz esses estudos anualmente, né, para deixar a gente um pouco mais ágil, inclusive, na definição de possíveis alterações, né, e no impacto que isso pode gerar nos planos em relação à longevidade, que no caso, o que é utilizado para a longevidade é a tábua de mortalidade, né, ela que possui as probabilidades estatísticas que vão mostrar para a gente a sobrevivência, né, a expectativa de recebimento de pagamento de benefícios dos participantes. Então, esses estudos de tábua de mortalidade são feitos anualmente aqui na Petros. Como que eles são feitos, né? A gente segue modelos estatísticos para fazer isso, em que a gente observa, por exemplo, nos planos BDs, né, os últimos 5 anos de participantes que estão expostos ao risco de mortalidade e as ocorrências que vêm ocorrendo durante esse período. As tábuas e os estudos olham para tudo isso e tentam
dimensionar qual é a melhor tábua que se adapta àquela população. É importante a gente salientar que a própria legislação determina também que esses estudos precisam ser feitos por plano de benefícios, para levar em consideração exatamente o comportamento daquela massa específica. E isso é um dado importante, a gente recebe muito questionamento em relação à diferença entre tábuas dos planos, né? E a grande verdade é essa, eles são diferentes, porque dado que eu estou tratando massas diferentes e os comportamentos são diferentes, isso, claro, gera resultados diferentes nesses estudos. Então, temos uma diferenciação nesse sentido. Uma vez feitos esses estudos, são aprovados, claro, pela diretoria executiva da Petros, pelo Conselho Deliberativo da Petros, e também cabe salientar que esses estudos são feitos para os planos BDs e CVs com apoio de consultorias externas atuariais, né? E a gente aqui internamente na Petros faz toda a validação e acompanhamento também dessas premissas. Vinícius, aproveitando que a gente está se aprofundando nesse tema, é comum a gente ser questionado por alguns participantes se deveríamos atualizar as tábuas de mortalidade em função da pandemia de Covid. Isso faz sentido? Então, a Covid-19 é uma novidade para todos nós, né? Obviamente, os estudos de aderência que eu mencionei agora há pouco, eles levam isso em consideração e são feitos estudos específicos para tentar entender o comportamento da Covid, o que não é simples. É fato de que nos principais anos aí da Covid, 2020, 2021, nós tivemos uma elevação no número de mortes. Mas é difícil a gente afirmar que essas mortes todas ocorreram somente por conta da Covid, por exemplo, né? A gente sabe que a Covid atacou muito mais as pessoas que tinham algum tipo de comorbidade, alguma questão. Então, muitos desses participantes talvez já fossem vir a óbito independentemente da Covid. Então, esse já é um dos pontos que dificulta essa análise. De qualquer forma, os estudos, apesar de apontarem esse aumento da mortalidade no período pandêmico, no pós-pandemia, a gente já conseguiu observar, né, aí pegando o ano de 2022, uma redução bem significativa desses números de mortes, chegando a patamares iguais ou até menores em alguns planos do que a gente tinha anteriormente à Covid. Então, isso se torna um ponto preponderante até para a gente entender que, apesar da Covid, né, ter sido muito grave, ela foi momentânea. E não existe nenhum prognóstico de que esse índice mais alto de mortalidade vai seguir para o futuro. Pelo contrário, até como a gente pode ver em 2022, que já teve uma redução, né? Até porque também muda um pouco o paradigma, né? E a forma como as pessoas se cuidam. As pessoas hoje estão se cuidando muito mais, né? Tomando muito mais cuidado com a saúde, muito mais preocupados. Então, toda essa situação faz com que a gente tenha realmente uma visão de que no futuro teremos até uma mortalidade menor, o que corrobora com essa questão da longevidade que a gente vê acontecendo. Então, a gente é muito questionado em relação a uma possível alteração de tábua de mortalidade em função da Covid. De fato, quando a gente teve uma mortalidade superior ao esperado no período pandêmico, isso gera para a gente o que a gente chama de ganho atuarial. Por quê? Porque eu tive mais mortes do que eu esperava naquele período. No entanto, para o futuro, isso não é uma verdade. E os estudos de aderência, eles não olham para o que já aconteceu somente, eles olham principalmente para a estimativa do que vai acontecer daqui para frente. E nessa estimativa, a percepção é de que a mortalidade não vai seguir esse patamar que a gente teve na Covid, muito pelo contrário, vai reduzir, e a gente pode, inclusive, esperar em breve aí algumas alterações de premissas nesse sentido. Vinícius, na resposta anterior você mencionou sobre a atualização mais célere das tábuas de mortalidade. Que outras ações podem ser adotadas nesse sentido? Bom, as ações podem depender um pouco de cada tipo de plano. Nos planos BDs, por exemplo, o principal é a gente garantir maior estabilidade no controle do passivo atuarial e do resultado do plano, por consequência. Até porque a gente tem diversos estudos, né, olhando essa questão da longevidade e muita coisa não precisa ser compreendida, né? Por exemplo, nos planos BDs a gente tem massas de participantes já bem mais velhas, né, com idades médias acima de 70, 80 anos, a depender do plano. E por mais que a gente esteja vendo, né, todo esse aumento na longevidade, muito em função da questão da medicina e esses aspectos, existem coisas
que muito provavelmente esses participantes mais velhos não vão conseguir fazer jus, não vão conseguir aproveitar. Por exemplo, a gente sabe hoje que determinado estilo de vida ou de alimentação, né, pode modificar ou aumentar a tendência para uma pessoa vir a ter câncer ou ter alguma doença cardíaca, algo desse tipo. Mas os mais jovens vão poder usar essa vantagem, mas os hoje mais idosos já não vão conseguir usar tanto essa vantagem, porque já viveram outro tipo de vida. Então é difícil a gente afirmar que eles vão ter essa mesma longevidade que a população mais jovem. E esses planos BDs hoje que a gente tem em casa já são planos fechados, ou seja, a gente não tem nem entrada de novos participantes. Então, realmente, esse tipo de análise fica um pouco mais complexa. Quando a gente vai para planos de contribuição definida, o aspecto já é um pouco diferente, né? O que pode... A principal tarefa, eu acho que as entidades têm é de ajudar o participante na educação previdenciária, entender melhor o funcionamento da previdência, né, da acumulação do saldo, da importância do participante começar a contribuir cada vez mais cedo, de contribuir por maior tempo possível, de tentar fazer valer a contribuição da patrocinadora em termos de contrapartida para conseguir ter o maior saldo possível nos planos para conseguir receber um benefício melhor, é o fundamental. E claro, está sempre olhando e analisando bem próximo das entidades a gestão dos investimentos, porque a gestão dos investimentos se torna um fator muito preponderante disso, né, em função dos saldos de conta. Nos planos de BDs também, é claro, mas nos planos de CDs, em função do benefício ser proveniente desse recurso individual que é percebido, isso se torna muito relevante. Então, assim, planejar e observar nesse tipo de plano é super importante e estar próximo da entidade. Então, tudo isso pode e deve ser feito para a gente ter um pouco mais de segurança aí para conseguir fazer valer um bom benefício previdenciário na aposentadoria, né? E frente mesmo a esse desafio da longevidade. Uma última pergunta, Vinícius, para fechar o nosso bate-papo. De forma geral, como o setor de previdência complementar pode contribuir para uma longevidade mais saudável e sustentável? Bom, com o envelhecimento da população como um todo, né, e as sucessivas reformas previdenciárias que a gente tem aí na Previdência Social, a Previdência Complementar ela ganha cada vez mais importância né, para a população brasileira, e até mais, talvez, do que tivesse lá atrás, nos anos 70, quando elas foram criadas. Então, a Petros está buscando muito esse contato com o RH das patrocinadoras, né, para trazer cada vez elas mais próximas de nós, né, e poder investir bastante na compreensão para trazer esse protagonismo da previdência complementar para as empresas, né, dentro do RH das empresas, e trazer bastante informação, né, educação previdenciária para os participantes. Iniciativas como essa, como esse videocast, por exemplo, colaboram muito, né, para a compreensão do participante em relação ao assunto, que a gente sabe que é complexo, né, para trazer os participantes cada vez mais a pensarem nisso com antecedência. A gente aprender a lidar com essa nova população, né, com esse novo nicho de participantes que a gente tem hoje no plano. A previdência, ela bem feita, ela traz realmente o que você mencionou de uma aposentadoria saudável, sustentável, e é isso que a gente está buscando cada vez mais. Vinícius, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. E se você não segue a Petros no YouTube e no Spotify, inscreva-se nos nossos canais e fique por dentro de todas as novidades. Até mais!